O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas com Ana Cristina Pinto. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido. O som das letras, porque há livros que nos ficam no ouvido. É verdade, e temos aqui um escritor que já escreveu imensos livros que nos ficam no ouvido e noutras partes do corpo também, nomeadamente no coração, acredito, porque de facto há aqui obras que ninguém que as tenha lido as vai esquecer, certamente. Estou a falar de Tiago Moita, que é o escritor que segue neste som das letras. Nasceu em Lisboa em abril de 1975, começou a dar os primeiros passos na poesia a partir dos 15 anos em São João da Madeira, cidade onde atualmente vive desde os 10 anos de idade. Isto se o que não me enganou, daqui a pouco já vamos falar com o Tiago para que ele confirme todas estas informações. Estudou Direito na Universidade de Lusíada do Porto, onde publicou alguns dos muitos poemas e textos em prosa em 1998 no Jornal da Universidade, do qual foi principal colunista durante 3 anos e foi membro da European Law Students Associations entre 1998 e 2001. O seu gosto por terapias complementares e alternativas levou-o a especializar-se em terapias holísticas desde 2005, acabando por concluir o seu mestrado em Reiki em 2010. Desde cedo revelou uma enorme paixão pela escrita, algo que o levou a participar em workshops de declamação poética com Paulo Condessa e cursos de escrita criativa com Pedro Sena Lino e ainda Pedro Chagas Freitas, que todos nós já conhecemos, bem como participar em eventos culturais em Portugal e Espanha. Fez parte de grupos culturais da sua terra entre 2006 e 2010, onde exerceu voluntariado cultural, publicou alguns textos em jornais e tem 2 livros de poesia publicados: Ecos Mudos, pela Papiro Editora, em 2006, Postmortem e Outros Uivos, da Corpus Editora, O Último Império, Metanoia, A Fórmula do Peregrino e O Evangelho do Alquimista, são alguns dos livros que já publicou e que temos a oportunidade de encontrar onde? Nas livrarias. E é precisamente ao autor de todas estas obras que eu dou as boas-vindas. Boa tarde, Tiago. Bem-vindo ao Som das Letras. Eu espero que esta conversa seja bastante esclarecedora para quem nos está a ouvir e também para mim, para conhecer-te um bocadinho melhor, porque confesso, também não conheço assim tão bem quanto isso as tuas obras e quero muito também conhecer um pouco mais. E há aqui algumas coisas relativamente àquilo que eu disse, eu penso que tu ouviste, não sei se confirmas tudo, está tudo certo aquilo que eu disse sobre o teu perfil? Confirmo plenamente tudo o que tu disseste. É? Pronto, então há aqui algumas coisas que me deixam de veras curiosa, nomeadamente a tua paixão pela escrita e depois a tua ligação tão grande à espiritualidade, a tudo o que é mais esotérico, digamos assim, e se calhar mais bonito é mesmo dizer espiritual, porque tu tens também esta vertente de trabalho, de dedicação a áreas como o Reiki, por exemplo, e que está muito em voga, e eu começaria já por te perguntar isto. Está muito na moda e os autores que escrevem dentro desta área têm muito sucesso, os livros de autoajuda, livros ligados à espiritualidade e que nos ensinam de certa forma a conquistar também alguma paz interior, porque nos faz falta. Estes autores estão muito na moda e tu, no entanto, fugiste daí e foste para outro tipo de literatura. Porquê esta escolha? Antes de mais, boa tarde e boa tarde a todos os ouvintes da Som das Letras. Eu desde muito cedo, como acabaste de referir, eu sempre fiquei muito ligado à espiritualidade. Eu tive a sorte de ter ter pais neste caso, que conseguiram transmitir alguns princípios espirituais ao longo da minha vida, mas depois foi uma autobusca que eu fiz, não só em livros, mas também em cursos, seminários, workshops, onde eu acabei por receber muitos ensinamentos que influenciaram não só a minha vida pessoal, mas também a minha vida profissional, nomeadamente a literária. Eu não uso muito o termo esotérico, porque o esoterismo é uma disciplina muito fechada. Eu prefiro usar mais o termo holístico, porque o holismo é uma filosofia que vai muito para além da medicina e da autoajuda, porque empreende muitas áreas, como desde a ciência, a educação, até mesmo passando para a cultura,
E isto porque está a acontecer desde há muitos anos, neste caso há muitas décadas, uma mudança de consciência e de paradigma que levou a que alguns escritores, poetas e artistas começassem a abordar a realidade de um ponto de vista mais holístico e multidimensional, de observar a vida, a natureza, o universo e a condição humana. E é nesse campo onde eu me insiro, e daí a minha preocupação não só em passar mensagens, mas sobretudo em trabalhar a linguagem de modo a tornar não só a poesia, mas também a minha prosa, muito mais interessantes para os leitores. Mas tu escreves também romances. Estes romances vão ao encontro dessa corrente? Procuram ir muito ao encontro dessa corrente, sem dúvida. Os meus romances atravessam vários temas muito concretos, mas cuja abordagem tenta alavancar muitos aspectos, não só ligados à realidade mais material, mas à realidade que eu chamo mais transmaterial ou mais imaterial, que empreende exatamente temas como a ideia da consciência e o papel que o próprio pensamento tem na atração e na construção da própria realidade. E, portanto, tu começaste muito cedo pela poesia, tinhas 15 anos, não é? Quando começaste a escrever poesia? Eu não tinha uma grande cultura poética, eu escrevia como forma de desabafo, não tive qualquer preparação nem leitura de grandes poetas ou grandes autores, como alguns escritores começaram, e muito bem, mais cedo. Na altura era apenas uma forma de expiação face a alguns problemas existenciais típicos da adolescência que eu sofria e que passava para o papel. E, no entanto, deste o salto para a prosa. Isso foi muito mais tarde. Eu, quando acabei de escrever o Ecos Mudos, e depois ele acabou por ser publicado em 2006, sempre achei redundante para mim dedicar-me apenas a um género. Não fazia sentido eu pensar que se tinha talento para a poesia, não investir na prosa, uma vez que a minha poesia sempre esteve mais ligada à chamada prosa poética do que propriamente à poesia lírica. E daí o investir na prosa como um desafio para mim e uma oportunidade de tentar expandir muito mais aquilo que eu pretendo transmitir, não só através da linguagem, mas através da linguagem e do pensamento, do qual eu sintetizo muito bem na prosa. Portanto, já percebemos que também é na prosa que tu te sentes mais confortável, mas há aqui uma questão que eu acho que também é importante colocar. Como é que tu te sentes face à receptividade das pessoas perante o teu trabalho? Ou seja, achas que dentro da poesia, mesmo que não seja uma poesia lírica e seja uma poesia ou uma prosa mais poética, achas que vais ao encontro das pessoas de uma forma muito mais eficaz, ou consegues fazê-lo melhor com os romances? Depende sempre dos gostos dos leitores. Eu tenho leitores que apreciam mais a minha poesia e menos a minha prosa, e vice-versa. E também depende também do sentir dos próprios poetas e também dos próprios leitores em relação àquilo que eu escrevo. É certo que aquilo que eu escrevo não atinge todos os leitores. Isso é um fato, acontece com todos os escritores e poetas. O que eu pretendo através da poesia e da prosa é exprimir um pouco a minha necessidade de gritar. O José Saramago dizia sempre que um escritor devia sempre escrever quando tinha algo para dizer. Eu costumo dizer que tenho que escrever quando tenho algo para gritar, porque quando grito eu pretendo transmitir algo mais importante, mais concreto, que eu acho que deve ser realçado, deve ser tratado, não apenas numa mera mensagem, mais sintética. E por isso a poesia e a prosa servem como veículos para comentar esses gritos daquilo que eu observo do exterior, como também do meu interior. Esse termo que tu utilizas, os gritos, devem significar que, de certa forma, tu utilizas essa expressividade na escrita de uma forma muito visceral, ou seja, é uma coisa que vem do âmago, tu não te ficas pela rama quando estás a escrever, tu vais mesmo buscar tudo lá dentro, ao mais profundo e recôndito que há em ti. Sem dúvida. A própria Luísa Neto Jorge dizia que a poesia ensina a cair, no sentido que é através dessa queda que nós temos muita noção da nossa natureza. Mas eu procuro fazer mais do que isso. Eu procuro dissecar essa queda, essa dor que muitas vezes é expressa a partir do momento em que começamos a escrever ou a realçar um determinado comportamento ou sentimento daquilo que observamos. E por isso é natural que quando uma pessoa leia um poema meu, sinta um misto de aversão, mas ao mesmo tempo de atração, porque
a poesia, nesse aspecto, combina os dois sentimentos que normalmente conjugam a verdadeira literatura, que é o prazer e a dor. Mas quando esta não só transmite perguntas, questões e dúvidas essenciais a respeito da nossa existência, mas também procura transmitir sublimarmente respostas, ela ganha uma vivacidade que muitas vezes transcende as próprias palavras que o poeta escreve. Olha, passaram-me assim, de repente, enquanto te estava a ouvir falar, várias perguntas pela cabeça. Espero que eu não me esqueça, porque com o tempo, durante esta entrevista, eu gostava mesmo de te as colocar. Mas há aqui uma que eu gostava muito de te fazer. Eu sei que não é fácil chegarmos aos leitores, porque estamos num país muito pequeno, isto é sempre dito e estamos sempre a repetir, mas a verdade é essa. O país é pequeno, os leitores não são tantos assim, há muita gente a escrever, as editoras apostam muito mais em autores estrangeiros do que em autores portugueses, ou pelo menos é essa a impressão com que ficamos. E, portanto, para um autor em Portugal vingar, o caminho é muito árduo, independentemente da sua qualidade. Pode ser genial, o caminho é sempre árduo. O que é que tu tens sentido ao longo do teu percurso para te afirmares enquanto escritor em Portugal? O meu percurso resume-se numa palavra: sacrifício. Porque realmente é verdade tudo aquilo que tu disseste. Muito daquilo que eu passo ainda é uma questão de muito trabalho e muito sacrifício. E, sobretudo, um sacrifício árduo devido à indiferença que muita da comunicação social muitas vezes devota a autores como eu. Precisamente pelo fato de nós ainda não termos aquilo que eu chamo entre os meus amigos o fator F, que é o fator fama, que infelizmente domina muito e condiciona muito as escolhas que muitos editores fazem em relação não só às minhas obras, mas às obras de muitos autores. Mas durante esse sacrifício às vezes é bom, porque a própria necessidade aguça o engenho da própria criação. E eu, pelo menos durante estes tempos, eu tenho notado que a minha necessidade de escrever e a minha necessidade de criar mais e melhor aguçaram também muito mais a maturação da minha própria linguagem, a ponto de eu definir um estilo que as pessoas já comecem a reconhecer como o meu próprio estilo. Nós temos, e tu sabes também que isso é verdade, nós temos na nossa carteira, digamos assim, de escritores em Portugal, alguns que infelizmente viveram e morreram sem saberem o que é colher os frutos do seu trabalho, tanto em termos de reconhecimento quanto em termos de vendas monetariamente, não é? Por exemplo, Miguel Torga, que toda a vida fez edições de autor e que nunca ninguém ligou nenhuma ao Miguel Torga enquanto ele foi vivo, e só depois de morrer é que foi finalmente agarrado pelas grandes editoras e dado a conhecer ao público em geral. Alguma vez tu pensaste que isso é o que está destinado à grande maioria dos autores em Portugal, que estão em condições como a tua, como a minha, como a tantos outros autores que vão escrevendo e que não têm esse fator F? Se eu dissesse que não é verdade, estava a ser hipócrita. Claro que infelizmente isso acontece e muito. Mas eu costumo dizer que a persistência, a força de vontade, muitas vezes podem dar frutos se a pessoa não deixar de acreditar em si própria e não deixar de aprender com as lições que retira dos seus próprios erros. Eu espero não ter o mesmo destino que grandes escritores, como o caso do Luís Camões, não digo, mas como foi o caso de, por exemplo, o Franz Kafka, que morreu completamente desconhecido, ou como o Salinger, que só depois de mortos é que foram reconhecidos. Realmente é uma contradição, porque nós vivemos num mundo em que as tecnologias de informação supostamente deviam aproximar mais as pessoas e até a revelar novos talentos. Mas isso, por sua vez, às vezes não é verdade. Eu muitas vezes falo com amigos meus que têm muitos likes, muitos gostos nas suas páginas, alguns com 3.000, 4.000, 5.000, e julgam que, à custa disso, pensam que têm hipoteticamente 4.000 ou 3.000 ou 5.000 leitores. Não é verdade. Pode haver pessoas que gostam de uma página, mas isso não quer dizer necessariamente que gostem dos livros.
tudo depende muito da persistência do autor, da maturação da sua própria linguagem e da capacidade que este, juntamente com a sua editora, tem para promover e distribuir os livros usando as novas tecnologias de informação. Já passou o tempo em que um autor simplesmente escrevia sentado na sua secretária e a editora é que fazia tudo. Esse tempo acabou. O autor hoje em dia não tem só de escrever melhor, ler melhor, mas também comunicar melhor, está disponível para dar entrevistas, fazer book tours, digressões para promover os seus livros, porque só dessa maneira é que ele consegue sair mais facilmente do anonimato do que acontecia no passado. Isso é tudo verdade, mas há uma coisa que eu tenho a certeza que com isso tudo também acontece, e aliás é impossível não acontecer, que é o facto de tu dedicares tanto tempo à promoção, à divulgação, a essas book tours que é preciso fazer, andar de biblioteca em biblioteca, de escola em escola, de livraria em livraria e tudo mais, e o tempo que se passa também nas redes sociais a promover aquilo que se escreve, rouba-nos muito tempo àquilo que é essencial e que é a razão de estarmos ali, que é a escrita. Ou seja, depois não temos tempo para escrever, e mais importante do que isso, não temos tempo para escrever melhor, tão bem quanto aquilo que devíamos e queremos escrever, porque a ideia do percurso é sublimá-lo sempre, não é? E torná-lo o mais perfeito possível. Pensas nisso também? Já te passou isto pela cabeça? Sem dúvida, porque eu próprio também sou vítima disso. Às vezes tenho aquelas tarefas domésticas em casa, outros afazeres profissionais, e eu às vezes penso, quem me dera estar aqui em casa e não ter de fazer nada disso. Mas é assim, um escritor não pode estar dissociado da realidade e da sua vida pessoal como profissional. Eu sei que muitos de nós escritores procuramos sempre o isolamento, e eu sempre defendo as palavras do Virgílio Ferreira quando ele dizia que o isolamento é uma condição natural do escritor, e ao passo que a solidão é a relação connosco próprios. Por isso, para mim, o isolamento é necessário, mas isolar-nos da realidade não significa estarmos afastados dela. Compreendo muito das dúvidas que existem por parte de pessoas como tu em relação ao sucesso, em relação a como é que nós podemos vingar ou até mesmo viver da escrita, mas, como eu digo, o percurso faz-se caminhando, e a própria perfeição, assim como a meta, é um caminho que vai-se fazendo ao longo da vida. Olha, Tiago, e como é que estamos de editoras? Estás contente com a tua editora? Estás satisfeito com o trabalho que tem sido desenvolvido em prol da divulgação também das tuas obras? Ou pensas que há coisas em que podia haver melhorias? Neste momento, eu tenho de dar graças pelo fato da Chiado continuar a editar os meus livros. E porquê? Porque, ao contrário de outras editoras no passado, esta tem feito uma muito melhor promoção e distribuição das minhas obras, principalmente no meio online, mas também em alguns aspectos offline. E eu posso dar até, por exemplo, o caso do que aconteceu com o Último Império e com o Evangelho do Alquimista. O Evangelho do Alquimista, por exemplo, foi o caso mais paradigmático, porque a partir do momento em que ele foi lançado, em 2016, imediatamente houve inúmeras livrarias europeias, do continente americano, até mesmo da Ásia, que pegaram nesse livro e começaram a distribuir de uma forma absolutamente absurda. O Último Império, por exemplo, foi um livro que, a partir do momento em que entrou nas livrarias Saraiva Cultura, graças a Chiado, começou a ser distribuído por outras livrarias, como a Travessa da Mata ou a Companhia dos Livros no Brasil, que já são bastante reputadas. Em relação às vendas, obviamente que as vendas ainda não são aquilo que eu sempre desejei, porque continua a ser um trabalho árduo e um processo bastante difícil de o fazer. No entanto, tenho ficado sempre muito animado pela capacidade desta editora ter proporcionado a oportunidade de eu poder não só ver editados os meus livros, mas também encontrar meios de promoção que, neste caso, passam mais pelas novas tecnologias de informação do que pelos meios tradicionais de broadcasting da comunicação social, e que permitiram que os livros começassem a atingir outros campos que em outras editoras dificilmente eu conseguia alcançar. Tiago, onde é que nós podemos encontrar os teus livros? Portanto, para além de os podermos encontrar no site da Chiado Editora, na tua página de autor, sei que também estão em algumas livrarias, e haverá com certeza a UC
por exemplo, é uma das livrarias online onde é possível, portanto, uma plataforma que alberga várias editoras e uma diversidade imensa de autores, e tu também estás lá, e existirão outras, provavelmente na FNAC, Bertrand, por aí, mas em termos de livrarias físicas, onde nós podemos entrar e encontrar o teu livro, quais são as livrarias? É assim, eu não conheço todas. Eu sei que os meus livros estão em algumas livrarias até bastante conhecidas. Por exemplo, eu sei que a Fórmula do Peregrino está, por exemplo, em livrarias como a Europa América em Lisboa. A Bolhosa, parece-me que também. Aí não sei, pronto, porque os casos das livrarias comerciais é mais complicado, mas quando vêm livros que são de editoras mais desconhecidas ou emergentes, colocam sempre online, como é o caso da Bertrand, ou como é o caso da U, que pertence à Porta Editora. Mas, por exemplo, no caso dos meus livros, eu sei que livrarias como a Libânio Jorge, a Osvaldo Sá, por exemplo, as livrarias Apolo 70, como distribuíram imenso os meus exemplares do Evangelho do Alquimista. Portanto, isto para dizer que os meus livros não ficam apenas no formato online. Eles também de vez em quando ficam em algumas livrarias, não ficam sempre em todas, obviamente, porque a última palavra não é da editora, é sempre dos livreiros. Portanto, os editores limitam simplesmente a apresentar os exemplares, mas a última palavra é sempre dos livreiros, claro. Exatamente. Olha, Tiago, eu vou só ler aqui muito rapidamente a sinopse de um dos livros que eu tenho muita curiosidade para ler, que é a Fórmula do Peregrino, e eu espero que tu, entretanto, me o faças chegar devidamente autografado, que diz assim, esta sinopse. Catherine Delgado é uma jornalista famosa e principal pivô de um dos mais importantes noticiários televisivos dos Estados Unidos da América. Numa viagem de automóvel, sofre um acidente em plena terra de ninguém e é socorrida por um homem misterioso. Durante a viagem que faz com ele, descobre que esse indivíduo é um professor de física quântica, dotado de uma sabedoria espiritual e de uma cultura científica fora de comum, em busca de uma mensagem de esperança para um mundo dividido pelo medo, pelo ódio, pelo fanatismo e pelo preconceito, de dois perigos demagogos e de uma equação matemática capaz de solucionar um dos maiores enigmas da história da humanidade. Uma obra repleta de sabedoria, suspense, mistério, ação e aventura acerca do futuro de Deus no mundo atual, os perigos do fanatismo, da demagogia, a guerra entre a ciência e a espiritualidade e o papel da consciência coletiva na transformação da realidade e na resolução das maiores questões que a humanidade colocou a si própria desde o seu aparecimento. Esta sinopse parece-me muito apelativa, e eu perguntar-te agora, para terminarmos, porque já vi um comentário na tua página de Facebook em que alguém dizia que te compara muito ao Paulo Coelho. Tu sentes que poderá ser feita de alguma forma essa comparação? Eu só muito recentemente comecei a ler alguns livros do Paulo Coelho por recomendação de uma pessoa das minhas relações que várias vezes me incentivou a ler os livros dele. Eu até o ano passado, nesse aspecto, não li nenhum livro dele, só depois mais tarde comecei a ler. E é o seguinte, há coisas relativamente à espiritualidade do qual eu me identifico muito com ele. Quanto à linguagem, não tenho qualquer ligação à linguagem dele, que acho que de uma certa maneira é um bocadito mais pobre comparado com aquilo que ele já é. Mas lá está, eu estou a falar dos primeiros livros dele, eu não acompanhei a evolução da escrita do Paulo Coelho, mas comparar-me com o Paulo Coelho é um bocado descabido, e as pessoas que fazem essa comparação, o único conselho que eu dou é: leia os meus livros. Eu acho que é o melhor conselho que tu podias dar. Olha, Tiago, aquilo que eu tenho para te dizer agora, porque temos mesmo que terminar, o sinal horário vem aí, derrompante, e portanto temos mesmo que dar por finalizada a nossa entrevista, mas eu quero dizer-te que gostei muito deste bocadinho, gostei muito daquilo que fiquei a conhecer mais de ti, fiquei muito curiosa para ler os teus livros, e espero que esta curiosidade também tenha sido suscitada nas pessoas que nos estão a ouvir. E muito obrigada pela tua presença neste programa. Muito obrigado, eu também agradeço a ti e agradeço a todos os ouvintes que puderam estar connosco para ouvir esta entrevista. O som das letras, aos sábados entre as 17 e as 19 horas, com Ana Cristina Pinto. L is for the way you look at me.
O Som das Letras, porque há livros que nos ficam no ouvido.